Olá, boa noite, amigos e amigas do bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos mais uma vez com muita alegria no coração, recebendo os amigos e amigas que vêm aqui estudar junto com a gente, crescer no melhor espírito do nosso amigo, o Espírito da Verdade. Estamos aqui para nos instruir e para nos amarmos. Então, nós vamos crescer mais um pouquinho hoje, aprendendo mais um pouquinho. Vamos cumprimentar quem chegou aqui, da turminha da família. Edmilson, boa noite, Edmilson. Seja bem-vindo, gratidão pela sua companhia. Patrícia, olha ela aí. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Aqui o nosso amigo Acácio de Rio Claro. Vamos em frente, Acácio, todo mundo junto, um de mão dada com o outro. Bom, o pessoal está chegando ainda. Vamos serenar o coração. Vamos trazer para perto a espiritualidade amiga, nossa principalmente, de cada um de nós, na nossa casa. Chamar esse mentor, esse anjo da guarda, para nos acompanhar nessa noite. Vamos nos aproximar da espiritualidade dessa casa, do Centro Espírita Amigos do Bem. Vamos começar pensando e elevar um pouquinho mais o nosso pensamento, pensando em Maria, Mãe de Jesus, esse espírito de muito amor, de muita luz que trabalha por todos nós até hoje, lá das mais altas esferas espirituais. Nós podemos pensar em Jesus, o nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão generosamente veio até nós, pisou o mesmo chão que nós pisamos, vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, respirou o mesmo ar que nós respiramos, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos que nos tutelam, nos auxiliam durante a presente encarnação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre grato pelos auxílios recebidos nos momentos de dificuldade, sempre gratos também por todas as conquistas, todas as bênçãos que nós recebemos graças ao seu amparo paternal. E a Ele nós nos dirigimos nas palavras que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, olha, agora a gente está assim como se estivéssemos todos na mesma sala, no mesmo ambiente, como se estivéssemos ali fisicamente presentes, corações unidos. Vamos cumprimentando quem chegou agora. Boa noite, Renata, seja bem-vinda, gratidão pela sua companhia essa noite. Zilmar, companheira de todas as horas também, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem, galera, fica... Ah, Márcia, chegou uma das conterrâneas, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Noite adoravilhosa será, viu, Márcia, para todos nós. Bom, não se esqueçam, vou até deixar um recadinho aqui que eu sempre marco para vocês, não se esqueçam de compartilhar, tá legal? Não esqueçam de compartilhar. Reitero o lembrete da semana passada, quando estudamos a Revista Espírita. Tem muita gente, infelizmente, prestando um desserviço a essa doutrina. Então, quando nós, que nos esforçamos para fazer um trabalho sério, doutrinariamente responsável, fazemos isso, é melhor, e claro, levar isso para o maior número de pessoas possível, né? Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Mas ninguém está aqui para ficar olhando esta minha funilaria, que não é lá grande coisa. Nós estamos aqui para estudar hoje um dos textos mais bonitos da nossa doutrina, que são os prolegômenos do Livro dos Espíritos, e para isso convido ao palco a nossa amiga Cris Mascarenhas, de Recife, Pernambuco,
trabalhadora espírita, estudiosa, que leva sempre que possível os ensinos dessa doutrina aonde for chamada. E graças a Deus hoje ela está aqui com a gente. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. André, querido amigo, boa noite. Meus cumprimentos aos queridos que estão chegando aqui também, né, nos cumprimentando no chat. Que possamos ter uma noite de muitas reflexões, né, e uma noite que eu diria até de homenagem, né? Nós estamos aí nos 160 anos, 167 anos do Livro dos Espíritos, nossa gratidão a Kardec, nosso mestre Lyonês, e a Jesus, né, por ter trazido através dele todo esse trabalho magnífico que é o Livro dos Espíritos. Nós somos tão pequenininhos em relação a eles que chega a ficar meio opaco, né? O que a gente traz aqui, meio sem cor. Mas vamos juntos, como estávamos conversando ali, o trabalho em equipe, o estudo em grupo é muito melhor, muito mais gostoso, e a gente se enriquece mais. Obrigada pelo convite, viu, querido? Imagina, agradecemos todos nós pela sua contribuição. Eu vou me retirar de cena, o palco é tudo seu, mas se precisar de qualquer coisa, pode gritar aí, tá legal? Tá bom, eu vou precisar só que você coloque o slide, né, que eu acho que na tela de transmissão só você mesmo que coloca. Eu coloco e me retiro. Outra para você, querida. Tá bom, mas se quiser pode ficar aí também, fazendo companhia. Comentando também, é um prazer. Bom, fica aí. Que Jesus nos abençoe grandemente, né? Que possamos, nesse momento, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber esse maná dos deuses que nos é oferecido, né? O nome é estranho, é esquisito, prolegômenos, é um nome grandão, né? Mas não é nada demais, é como se fosse uma introdução. O Livro dos Espíritos já tem sua introdução, mas o prolegômenos, ele vai nos ajudar a compreender toda a obra, tudo que virá. É um resumo, assim, do que é que a gente vai encontrar. Por que está sendo oferecida essa obra para a gente, né? Então, como é um estudo, eu pensei em a gente fazer o seguinte, a gente vai trechinho por trechinho e vai fazendo os comentários, tá certo? Essa figurinha aí é uma figura muito conhecida, né? Essa videira, que a gente vai falar sobre ela também mais na frente. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro parágrafo, né? Então, os espíritos vão explicar para a gente, ó. Fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Olha, isso aí é muito revolucionário para a época. Uma sociedade materialista, né? No auge ali na França, né? Os pensadores arrogantes. E aí, para causar um efeito, né, para chamar a atenção e também pela misericórdia de Deus, caem dos céus, como vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as vozes dos céus, né? Começam a aparecer esses fenômenos mediúnicos em toda parte do mundo. Ninguém pode dizer que não recebeu. Ninguém pode dizer que está excluído dentro da sua linguagem, da sua cultura, dos seus rituais. Cada cultura teve aqueles missionários e as mensagens foram reveladas. Então, fica aquela coisa assim, não é algo pontual, não é algo regional, local, não. Está acontecendo, está se revelando, né? E fenômenos diferentes, que não são fenômenos com efeitos físicos apenas. Barulho de porta batendo, que podem não dizer nada, mas com inteligência. Então, isso é uma coisa que vai chamar a atenção. Aí vai dizer que é alheio à ciência ordinária. Aquela ciência não alcançava isso. Né? Não tinha nem registro, nada daquilo que estava acontecendo. E aí vai ser dito para nós o seguinte:
A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma potência inteligente. E os fatos provaram que essa potência é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Olha que interessante. A gente sabe que é preciso, para haver comunicação, aqui a gente já está vendo os conceitos da doutrina espírita aparecendo. Há espíritos, a comunicabilidade, olha, tudo vai aparecendo já aqui nesse texto, né? É realmente assim um preâmbulo do que vai acontecer durante toda a obra. Então, o próprio Kardec, Allan Kardec, que era um cientista, duvidava do que estava acontecendo nos salões daquela Paris. As pessoas se divertiam com esses fenômenos, mas ele não tinha visto nada de extraordinário. Ele até negou, não teve vontade de conhecer. E por insistência, né, porque um bom cientista é curioso, a curiosidade na dose certa é muito bom, porque faz com que a gente busque, ele vai para uma sessão dessas. E o que é que ele observa? Que não é um fato que poderia ser até apenas de magnetismo, né? Como a gente já viu, entortar colher, né? Levitar, não era algo só material. Haviam perguntas e haviam respostas inteligentes, com códigos, para sim um toque, para não 2 toques, mas na frente as letras, né? Agora imagine a demora para uma comunicação dessa, André. Porque daqui que formasse uma palavra, mas chegou a um ponto, não é? Mas chegou a um ponto que quando começava a palavra, já se dizia, é tal palavra, e aí a espiritualidade sim, não, e já adiantava alguma coisa, né? Então, ele viu que realmente não poderia sair algo inteligente de um pedaço de madeira, por exemplo. Tinha que haver ali algo que pensasse, né? Então, essa foi logo a dedução do nosso querido Allan Kardec. E aí, continuando, vai dizer, interrogada acerca da sua natureza, essa potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do evotório corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, quem eram? Quem são vocês que respondem, que falam conosco, né? Que trocam ideias? Somos seres iguais a vocês, sem a roupa, sem a carne, sem a vestimenta densa que a gente carrega. Era a única diferença, né? O que ele vai chamar aqui dessa potência, né? Ou seja, o espírito. Há espíritos que sobrevivem a essa matéria e continuavam, e apenas tinha esse empecilho entre nós e eles, que é dessa vestimenta, né? Então, assim começa realmente essa doutrina que é dos espíritos, porque são eles que vão trazer. E a gente vai ver que eles têm um domínio total do que eles querem trazer. Total. Até o que Kardec fala é retocado, inclusive. Isso vai ser dito também no Prolegômenos, né? Então, olha só. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo, ou seja, entre os desencarnados e os encarnados, estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas, hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. E isso é verdade. Desde que o mundo é mundo, obviamente tinha que ser, né? Então, os espíritos existem e se comunicam. Então, o que se chamava, por falta de entendimento, o espírito do mar, né, da natureza, essas comunicações mediúnicas, o próprio Moisés, né, isso é uma coisa que na Bíblia terminou havendo um apontamento até errôneo, dizendo assim, que é proibida essas práticas espíritas. Como que na Bíblia
tem a palavra espírita, se essa palavra foi inventada por Kardec para explicar a doutrina dos espiritistas ou dos espíritas. A palavra nem existia, né? Então a gente vê que a interferência humana, né? O que é que aconteceu naquela época para Moisés ter proibido essas comunicações? O mau uso. Observem, não se proíbe o que não existe. Se Moisés proibiu, é porque existia. Agora, o que é que acontecia? Faziam mau uso, então extorquiam as pessoas, ludibriavam, traziam informações que eram inverídicas, cobravam por essas informações. Agora imagina, se hoje é difícil controlar isso, imagina naquele tempo de Moisés e com aquele povo rude. Então ele teve que tomar uma atitude, né? Ele estava ali com um povo muito rebelde, muito difícil de lidar, né? E o interessante é que hoje a gente vê em várias religiões essas comunicações acontecendo, as curas acontecendo, em salões abertos, né? Quando a gente considera que os espíritos são intermediários, nos ajudam, se comunicam conosco, eles consideram que é Deus falando com eles, que é o Espírito Santo, né? Mas acontecem verdadeiras sessões mediúnicas dentro de instituições de outras denominações religiosas. É uma coisa impressionante. E que seja, né? Porque se está sendo utilizado de uma maneira que não se compreende ainda, mas que está trazendo benefício, as religiões existem porque existem vários tipos de pessoas, vários tipos de necessidades ainda. Não tem nada errado com isso. É o processo, né? Então, vamos seguindo aqui. Gente, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, viu? Vão colocando aí no chat. Então, vai seguindo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles os ministros de Deus, eu vou até dar uma paradinha logo aqui, porque tem muita informação nesse parágrafozinho. Primeiro, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados. Que tempos são esses? São os tempos que são anunciados lá no sermão profético, né, de tudo que Jesus vai prevendo, do que vai acontecer, que a gente vai observar em termos de parecer um caos, uma desordem, mas que na realidade está precedendo a calmaria, né? Ou seja, começando o início de um mundo de regeneração. A gente vê que ele diz claramente isso aí, ó, pela providência para uma manifestação universal. Os espíritos começam a se manifestar em todo lugar do mundo, igualmente, né? O mesmo tipo de informação, inclusive, Kardec lê mais de 1000 cartas e confronta. As mensagens eram semelhantes, né? Então, isso é o princípio da universalidade, inclusive, que ele traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma das características, um dos métodos científicos que ele utilizou, né? Que, enfim, ele era um cientista. Sendo eles os ministros de Deus. Olha, quem são os ministros de Deus? Eles atendem diretamente a Deus. Quem é que atende diretamente a Deus? Que escala de espírito é essa? Jesus atende diretamente a Deus, né? Então, lá no livro A Caminho da Luz, a gente vai ver que o Emmanuel vai falar isso, que há comunidades crísticas que se reúnem interessadas pelo caminho que a Terra está seguindo, né? Se reuniram para a vinda do Cristo, por exemplo, para ele vir à Terra, né? Então, ministros de Deus e os agentes de sua vontade, ou seja, espíritos que estão em comunhão, né, com Deus, têm por missão instruir e esclarecer os homens. E aí um detalhe interessante, a partir do momento
que se instrui, que se esclarece, naturalmente está consolando. Aqui é o Consolador prometido por Jesus, que a gente sabe. Porque a partir do momento que eu sei de onde eu vim, para onde vou, por que eu sofro, especialmente, gente, não tem nada que possa ser mais perturbador, atormentador, do que você sofrer sem saber por quê. Você sofrer sem ter uma explicação. Você sofrer quando o que você conhece da sua vida, do que você passou, foi uma vida reta, você não fez nada errado, você andou conforme as leis divinas, as leis naturais, andou no bem, não prejudicou ninguém. Por que você sofre, né? Então, essas explicações por si só, quando elas chegam até nós, através da doutrina espírita, quando amplia a nossa visão de uma única existência para uma vida com várias existências, várias encarnações, tem um encadeamento, tem uma solidariedade entre essas reencarnações. Quando se explica, a gente, opa, o coração se acalma. Ah, peraí, não é do nada, teve aí um motivo, e também o amanhã eu posso fazer diferente a partir do que eu faça hoje. Então, começa a lhe colocar no lugar de protagonismo. Começa a colocar a gente como responsável pela nossa vida, pela nossa felicidade. Eu, mais do que ninguém, aliás, só eu mesmo posso fazer algo por mim, né? Então, olha, instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, né? O início da doutrina espírita vai ser esse pontapé inicial para a gente se preparar para o mundo de regeneração. Até aí, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tem alguma pergunta? Márcia Freire, é a minha conterrânea, né? As testemunhas de Jeová usam um texto que diz que lá fora estão os cães e os que praticam o espiritismo. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. E a gente vê outros, né? Outras citações dessa. Então, como diz lá na Gênesis, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião, porque ela vai despertar nas religiões a espiritualidade, né? Vai despertar para o transcendente, o que vai além do meu corpo, o que vai além dessa matéria. Então, ela vai fazendo o seu papel de sensibilizar, de chamar atenção, né? Mas, especialmente, a gente vai lembrar que a melhor forma da gente divulgar o espiritismo, de propagar, é pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, né? Que bom que quando alguém reconhece um comportamento cristão, pode dizer assim, fulano é espírita. Que bom, né? Então é isso. Isso aqui é o que é interessante. Então vamos seguindo aqui, ó. Este livro, o Livro dos Espíritos, é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Olha, por isso que é um tripé, né? Ciência, filosofia e religião nos ligando a Deus. Isenta dos preconceitos do espírito de sistema, daqueles, né, que estavam com aquelas... com essas formas, né, científicas de pensar mais limitadas. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, desses espíritos, e que não tenha sido por eles examinado. A gente sabe que primeiro foram 501 perguntas, né? Depois surgiram mais perguntas até chegar às 1019 perguntas, e a gente sabe que elas foram revistas, examinadas, que nada saiu da cabeça do senhor Allan Kardec. E o que ele escreveu, a espiritualidade revisou.
Ó, só a ordem e a distribuição metódica, ou seja, só a formatação das matérias, assim como as notas, aquelas notas no final são dele, né, de Allan Kardec. De algumas partes da redação constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar. Aí está ele falando dele mesmo, né? Só isso. E mesmo assim foi retocado. Bom. Ô, Cris. Pode falar. Olha a humildade desse homem, né? Olha a humildade. O trabalho dele foi gigante, gigante. Mas ele se coloca apenas como aquele que botou uma ordem nas perguntas. Eu só dei uma arrumadinha, né? Eu só botei em determinada organização, botei assim, assim, assado, e fiz umas notinhas. Só isso. Só isso, meu Deus do céu. Pela humildade dele, a gente vê a grandeza dele, né? Exato. E a gente vê muito isso lá, quando dessa obra, Livro dos Espíritos, vai a terceira parte, que é a lei moral, né, as leis morais, que é dela que sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele começa a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vai dizer para ele que ele se afaste, vá para uma praia, né? Ele vai até para Santo André, esse é o nome da praia, com Gabi, com Amélie Boudet, para ele rever o que estava fazendo. E ele passa 50 dias lá, ele revê toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda. Então, olha aí, se ele fosse vaidoso, ele não ia fazer isso, ele ia retocar a própria obra dele, de jeito nenhum. Mas ele fez isso, né? O senhor Allan Kardec. É isso mesmo. Olha o Rinaldo aí aparecendo. Rinaldo vai estar aqui logo também. E o Evangelho também faz aniversário de publicação esse mês de abril agora. Também faz 160 anos. Começaremos uma série de lives em homenagem a esse livro tão importante, tão fundamental na nossa doutrina. Exato, perfeito, perfeito. Muito bem lembrado, né? Vai lá. Então, vamos lá. Entre os espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra. Ou seja, veio espírito de tudo que é época. De Moisés para trás, do Novo Testamento, contemporâneos, né? Onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. E aqui tem a palavra importante, a gente tem que prestar atenção nas palavras. Ó. Pregaram e praticaram. Não adianta só pregar, não adianta só falar, ensinar, né? Quando a gente tem a inteligência e aquilo que a gente semeia, a gente mesmo não colhe, a gente renuncia a se beneficiar, é uma falta grave, né? Não perde o mérito de beneficiar outros, obviamente, mas vamos também responder pelo bem que nós mesmos não fizemos, não usufruímos do que nós mesmos, né, em companhia dos amigos espirituais, produzimos. Mas aí ele vai dizer assim, ó, outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história guarda. Então, há muitos... Gente, se a humanidade fosse feita só dos espíritos que têm nomes conhecidos, que estão listados nos livros de história, digamos assim, nossa, o trabalho estava muito aquém. O trabalho estava muito atrasado. Se nós andamos alguma coisa, é porque existe uma pequena multidão, sim, de espíritos nobres que nem sequer deixam o seu nome gravado na história, no mundo. E aí tem uma parte muito bonita no livro Boa Nova, um capítulo que se chama A Mulher e a Ressurreição, onde nosso querido Simão Pedro implica com as prostitutas, critica Jesus, porque Jesus almoça com elas, conversa com elas, dá atenção. E aí eles começam a falar sobre o papel da mulher, o papel do homem, né? O homem aparece mais os seus nomes nos livros, nos prédios, nas enciclopédias, né? E as mulheres passam silenciadas. E Jesus vai dizer assim, Pedro, apesar dos homens terem vindo da mulher, são os nomes dos homens que estão nas grandes edificações, de fato. Mas lembre-se que Deus também passa em silêncio na humanidade. E é verdade, né? Passa silencioso. E é Deus. Né? Então, aqui, a gente vai lembrar, por exemplo, um exemplo.
o romance Alcione, o romance Renúncia, de nosso querido Emmanuel, né, pela psicografia de Chico. Se Emmanuel não tivesse escrito Renúncia, quem ia saber quem era Alcione? Quem é Alcione? Nunca a gente ia saber. Nasce ali, na Espanha, num vilarejo, não faz nada que a história tenha registrado, né? Não, nenhuma forma de governo, nenhuma obra-prima artística. Seu trabalho é ali, na família, quietinha, calada, de apoio, realmente renunciando a toda a sua personalidade quando ela estava na Terra como Alcione. Então, são desses espíritos abnegados, capazes dessa renúncia, que a gente está falando e que os nomes não aparecem, né? Mas que eles estão aqui, são representados, né? Também ele fez capaz de citar, fez questão de citar isso, né? Então, não pertence à história, né? Mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Estão em comunhão com esses outros que têm seus nomes. Então, a gente vai lembrar aqui do pai de Jesus, José. Passa discreto no mundo, discreto, e simplesmente, se ele não garantisse que Jesus sobrevivesse, chegasse à idade, né, adulta, se ele tivesse protegido Maria e Jesus, foi papel dele fazer isso, né? Fez e saiu discretamente de cena, né? Então, a ideia é essa, a gente não se importar com esses títulos, né, com esses nomes escritos, né, com essa fama, com essas questões das redes sociais, né, ninguém se sentir esquecido ou apagado do mundo, porque não está, né, não está no front, né, não está aparecendo, não está sendo comentado, né? Não é esse o objetivo, literalmente. Aí, olha só os nomes que vão ser citados aqui. Então, a gente tem, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg e outros, né? E o interessante que eu achei, André e amigos, olha a delicadeza. O nome Espírito de Verdade podia estar em destaque. Poderia estar em destaque. Mas está no meio, bem no meio, ali, ó. Né? Se fosse a gente... Cris, eu nunca tinha reparado nisso. Pois é. Isso mostra a humildade do Espírito da Verdade também, que a gente sabe que é. Equipe, trabalho em equipe, né, com os irmãos. Né? Tem umas delicadezas assim que são impressionantes, né? O Acácio está contribuindo aqui. Grandes estudiosos da doutrina são sempre bem-vindos. Aprendemos muito e somos muito gratos pelo carinho. Está aí o assunto. Espíritos prontos para ajudar, trabalhar e dividir seus estudos conosco. A Márcia, já pensou se todos fossem Chico Xavier e Kardec? Aí não seria provas e expiações. Exatamente. A gente chega lá. Exatamente. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso, né? Gente, está dando cada trovão aqui. Não sei se vocês estão escutando. Acho que não, né? Mas a Márcia está comentando. A Márcia está narrando o clima de Pernambuco, até o Rinaldo comentou. E a coisa está forte. Está forte, está forte. Eu achei até que vocês estavam escutando, mas eu estou com fome, né? Aí tiro o barulho. Então, aí começa essa partezinha maravilhosa que eles começam a dar instruções a Kardec. Olha o cuidado com aquele que recebeu essa tarefa tão grandiosa. Agora a gente vai orientar você. Como Jesus fez no Novo Testamento, lá na frente, com o sermão profético, na missão dos discípulos, ele orienta o que fazer. E as orientações são as mesmas, a gente vai ver.
Então, ó, eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Ou seja, aqui é o próprio Kardec dizendo, olha só as instruções que eles nos deram. E bem objetivos, viu? Nas instruções, bem objetivo mesmo, porque espírito evoluído não tem problema de se ofender, então ele fala de maneira objetiva. A gente aqui, como se ofende, aí a gente floreia, né? A gente fala com cuidado, um medo de magoar o outro, mas eles não se ofendem, eles simplesmente falam o que tem que falar. Então, olha as instruções. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, claríssimo. O trabalho é dos espíritos, a doutrina... Tem muita gente que pensa, que eu acho que até por isso que chamam kardecista, vocês são kardecistas, porque pensa que é a doutrina de Kardec. Ele era um mestre, era um cientista, mas não, é de Jesus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo não é inventado por ele, é pensado do Novo Testamento, né? É bom frisar isso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias, ou seja, cada letra, vírgula, ia ser revisado em conjunto. Não foi assim, toma aqui o trabalho e faz, não. A gente está aqui, a gente está acompanhando, né? Você não está só. É muito bonito isso, esse texto, né? É confortador. E eu acho que Kardec deve ter sentido um alívio também, né? E aí continua. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos. Ó, virão hoje, já está dizendo que vem mais, né? Porquanto esta é apenas uma parte da missão que te será confiada e que já um de nós te revelou. Porque o Livro dos Espíritos foi desmembrado. As 4 partes dele gerou Gênese, gerou Evangelho segundo o Espiritismo, gerou o Livro dos Médiuns e gerou a Justiça Divina, que é o Céu e Inferno. Né? Ele teve outras obras, obviamente, mas essas saíram do Livro do Espírito, dos Espíritos, literalmente. Né? E aqui vem uma lição para a gente, ó, estaremos contigo sempre que o pedires. Pedi e obtereis. Não há nada que impeça um pensamento, uma oração, uma prece que se eleve e que vá em direção a um amigo espiritual, a Jesus, ao nosso guia, a Deus, a Maria de Nazaré, a quem nós tenhamos simpatia, pedindo. Porque no final das contas é Deus que vai permitir. De todo jeito, todos os nossos pedidos vão ser validados por Deus. Não tem problema a quem eu vou pedir. Agora, o pedido tem que ser bom, né? Aí é um pedido de ajuda para o trabalho. Então, vamos dar sequência aqui. Mais instruções. Ó. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Isso aqui é difícil, porque a gente gosta de compartilhar, a gente gosta de uma fofoquinha, espírito, né? Vai sair tal coisa, estou trabalhando nisso. Olha. Ô, Cris, imaginou se Kardec fosse ansioso? Ansioso, exatamente. Não, se segura. Estamos te passando, mas se segura e guarda com você. Exatamente. Isso aqui tem um sentido, porque a espiritualidade, Deus trabalha trazendo revelações para a gente. Então, quando a gente não está maduro ainda, para que vai falar? Para que vai trazer uma verdade que a gente não suporta ainda? Aí, às vezes, minha gente, a gente quer estudar o Evangelho, o Novo Testamento, aí vê uma passagem que saem umas perguntas, às vezes, assim, mas por que o véu se rasgou do lado direito e não esquerdo? Olha só. Aí a gente diz justamente isso, olha,
As revelações, as verdades, elas vêm aos poucos. Se tudo será revelado, que Jesus já disse, nada ficará oculto, a gente tem que ter humildade, calma, tranquilidade, para esperar um momento de maturidade espiritual, psicológica, para ter mais conhecimento, para conseguir ir tirando essas camadinhas. Porque o estudo do Novo Testamento, a gente vai tirando camadas, do Espiritismo também, vai aprofundando com a maturidade, né? Então, a gente não vai se perder, não vai ficar fixado no que a gente não consegue entender ainda. Vamos tirar o espírito da letra, né? O cunho moral e guardar aquilo para a gente. E é o que ele diz, ó, guarda para você. Os espíritos superiores sempre estão ao lado dos corações generosos, no bem comum à humanidade. Exatamente, né, Rinaldo? Para andar com eles, a gente sabe o que fazer, né? Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Olha aí, vai... Maria de Nazaré, a gente tem muito o que aprender com ela sobre isso. Ela tinha isso de guardar para ela. Pode ver que no Novo Testamento vai aparecer muito assim. E Maria guardou isso em seu coração, né? E Maria guardou isso. Ela guardava, ela escutava, ficava calada, mas guardava. E aí, mais na frente, ela usava aquilo ali em favor dela, ou para se consolar, né? Então, ela tinha isso. E aqui nós chegamos na coisa mais linda, né? Na nossa videira. O que é que, olha, os espíritos foram tão detalhistas que eles pintaram, eles mesmos desenharam a videira para colocar lá no início do Prolegômenos. Um símbolo, uma imagem. Por quê? Porque a videira diz respeito ao campo onde Deus trabalha, é o campo do Senhor, é a vinha do Senhor. Jesus usou o tempo todo o universo agrícola para nos ensinar. Porque, enfim, não tem nada mais antigo do que a agricultura, né? Do que a gente comer, do que está no chão, do que está na planta. Então, olha só, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Olha, desenhou o corpo e o espírito para a gente. O corpo é a cepa, ou seja, esses galinhos, é a cepa, é o corpo, é a parte material. O espírito é o licor. A seiva, que está dentro ali, da plantinha. A seiva que vai até o último galinho. A seiva a gente gosta muito de chamar do que é sagrado. O espírito é sagrado. E ele vai permear toda essa cepa até o final, né? E a alma, ou o espírito, ligado à matéria, a alma não é isso? O espírito, quando encarna, né? É a alma, é a matéria, é o bago, é a uva, é a uvinha mesmo, é o grãozinho, né? O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, ou seja, o homem vai purificando, vai quintessenciando através do trabalho, é o trabalho no coração da gente, o reino dos céus, né? A gente é feito de... Aí a gente tem os elementos terra, ar, água, fogo. A quintessência a gente nem conhece, nem sabe direito o que é, mas é refinado essa quintessência, muito refinadinho. Então a gente vai quintessenciando, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo com o trabalho na vinha do Senhor, né? Através dos conhecimentos e através também das experiências, através do nosso aprimoramento, né? Das nossas virtudes. E a eliminação não é eliminação, a sobreposição da virtude sobre o vício. A gente não nega o vício. O que a gente nega ganha mais força, gente. Isso aí é ciência, inclusive, que explica isso.
Tudo que eu fico, não quero fazer isso, não quero fazer isso, não quero fazer isso, vai tomando força e vai ocupando minha mente. É pior fazer isso. Então, o que é que eu faço? Se eu estou com vontade de dizer uma mentira muito grande, eu vou pegar o meu lado luz e vou conversar com o meu lado sombra. Eu tenho que ser amiga dos meus defeitos. Minha querida, por que você está querendo trazer essa mentira? Vai adiantar alguma coisa? Vai ter vida longa essa mentira? Vai ter alguma consequência? Dessa vez, fica aí, não vamos fazer isso não, deixa eu fazer como eu quero, dessa vez. E aí você não vai brigando com você mesmo, você não vai ficando em conflito interno. Você vai negociando, ok? Então vamos lá, nossa cepinha aqui, né? E aí ele continua. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, eu diria espíritas, inclusive, também, né? Porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Aqui ele está falando dos que negam o espírito, porque por isso que está a palavra espírito. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Gente, nós sofremos crítica o tempo todo. Quando acertamos, quando erramos, quando vamos para a direita, quando vamos para a esquerda. Mas, enfim, é criticado quem está fazendo. Quem não está fazendo nada não vai ser criticado. Está numa situação, né, confortável, aparentemente, momentaneamente. E aqui, Joana de Ângeles diz muito isso. A gente não precisa se preocupar em se defender. Não precisa, não vamos gastar nossa energia nos justificando. Porque não há nada que não venha a ser revelado. As coisas se esclarecem. E o que pode ser maior do que as nossas obras? Nada, né? Então, aqui vem a orientação para Kardec sobre isso. Se prepara que vão vir as críticas, né? E olha outra coisa aqui também que a gente, né, que também compromete muito. Conceição vai negociar, né? Conceição, a gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo, não é para brigar não, viu? Já tem muita gente para brigar com a gente. Aí a gente acha pouco e vai brigar, né? A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar ao seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Que mais que a gente vê, centro espírita tem uma dissidência, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, a mesma coisa, mas cada um com palavras diferentes, porque tem um probleminha da religião, que é querer ter a verdade. As religiões querem ter a verdade e as pessoas querem ter a verdade. E não existe verdade absoluta, só relativa, né, para a gente. Então, existe a minha verdade, existe a verdade de André e existe a verdade, que é outra. Não é nem a minha, nem a dele, né? Mas isso é o quê? É a vaidade. É a disputa de palavras que acha bonito, né? Quer convencer. Então, o que é que a gente vê muito? O centro espírita se divide. Aí um sai e forma um outro grupo, né? Tem um lado bom, que é de multiplicar os centros, não tem problema. Mas não há necessidade para essas contendas, né? Aí ele continua, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem. Então, o que é que a gente vai ter que se guiar? Por Jesus. Se a gente ficar focado nele, centrado nele, e não no que um diz, no que o outro diz, no que cada um que quer dizer a verdade, mas o que é que disse Jesus, o que é que orienta, o que é que ele fez, aí a gente não vai errar. Aí a gente vai ficar aqui, ó, no centro, seguro, no roteiro correto. Aí vai evitar isso, né? Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, ó.
Aí deixa para lá, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Né? Então, a gente vê aqui. E aí ele passa, com perseverança, é a segunda vez que traz a palavra perseverança. É tão difícil ter repetição de palavra nessas comunicações, nesses textos, né? Já observou, André? É raro, mas a palavra perseverança aparece 2 vezes aqui. Né? Era muito necessário mesmo. E o Emmanuel vai dizer assim: começar é fácil, permanecer é difícil, mas chegar ao fim é crucificar-se. Ou seja, ele está falando da perseverança, de ir até o final. Tomara que chegue um acordo para não ter briga, né, Edmilson? Estou falando aí da briga do eu, do self, né? Tá certo, é isso mesmo. Da negociação do lado luz e do lado sombra, que é fantástico. Exatamente. Você falou de eles não repetirem palavras, né? Os espíritos dessa envergadura, eles são muito diretos nos seus textos, né? Uhum. Ao contrário da gente, que precisa usar muitas palavras para falar pouco, eles com poucas palavras falam muito. Então, eles não precisam mesmo ficar caindo nessa repetição. Mas essa palavra, como eu disse, não está aí à toa, né? Isso, exatamente, né? Está sendo reforçado. Ó, o prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. E sempre é assim. Primeiro, quando a gente começa uma obra, a gente não tem nem noção de onde ela vai chegar, de como vai se perpetuar, né? E a gente não goza no presente dessa felicidade, a gente não vê o florescimento, né? A gente vai ver isso depois, né? Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Ou seja, nem tem, mas as pessoas colocam empecilho no que você quer fazer, desanimam, né? Põe dificuldade. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Então, quando tudo parece estar perdido, quando eu estou desanimado, quando ninguém está ajudando, está todo mundo só atrapalhando, é a hora de confiar. Confiar, porque nada detém uma obra de um Cristo. É impossível. Não tem como deter um projeto que é de Jesus, né? Então, lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Porque muitas vezes nós fazemos boas obras, porém com má intenção. Qual é a má intenção? A má intenção nem sempre é material, não. Eu faço até o bem, mas eu estou esperando um reconhecimento, eu estou esperando uma paz de espírito, que eu penso que aquilo ali vai me dar, ou seja, eu estou negociando com Deus, eu quero chegar bem na espiritualidade quando eu desencarnar. E o que mais se vê em literatura espírita é casos de trabalhadores de centro que trabalharam por décadas, 4 décadas, 5 décadas, quando chega do outro lado, que pensam que vão, né, usufruir de algo, de companhias edificantes, se veem perturbados. Né? Então, qual era a intenção que estava na obra? Qual era o objetivo real? Né? A gente tem que pensar sobre isso. Então, vamos lá. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Olha, afasta Deus do homem, o orgulho e a ambição. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Né? Então, você se torna um vaso inútil, que não pode ser usado, né? A Cássio está falando aqui alguma coisa. André Tarifa. Nas aulas de direito, o professor dizia que não podemos ser
curtos e grossos. Temos que florear os pedidos. Os espíritos mais evoluídos não ligam para isso. É exatamente. Ó, qual é o objetivo? O objetivo é até fazer com que a pessoa se perca, porque às vezes floreia tanto que você nem sabe mais o que está falando o outro. Vou te falar, Cássio, como advogado, é exatamente esse o nosso papel. É você. Aliás, eu já treinava isso muito na faculdade. Quando eu não sabia a resposta, eu fazia um texto desse tamanho que era para ver se eu extraía ali um meio ponto do professor. Mas aí é que eu vou te falar, piadinha de advogado. Espírito evoluído nunca vai ser advogado. Não tem, aliás, desconfio que nem vai ter essa profissão no mundo melhor. Ah, meu Deus. Márcia está falando aqui também. Ontem uma colega disse exatamente isso, que passou a trabalhar muito e muito dentro do centro para ter a recompensa. Como não veio, saiu e foi ser evangélica. Já recebeu a recompensa dela, então, aqui na Terra, né? Não tem mais o que receber, realmente. É isso. Sempre o que vale é a intenção, gente. Sempre a intenção. Então, para finalizar, que vocês já devem estar cansados, já está chegando aqui a 1 hora, eu trouxe João, o evangelista espiritual, né, no capítulo 15, versículo 5, quando ele vai dizer, Jesus, eu sou a videira, vós outros os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse símbolo da videira, esse campo do Senhor, onde Jesus trabalha, Deus trabalha nesse campo. Esse campo é o nosso coração. Né? Quando Jesus passa por Jerusalém, Haná, o sacerdote, pergunta, né, que fazes por aqui, Galileu? Observando as vestes de Jesus, a forma como o cabelo era dividido, a Nazareno sabia que era da Galiléia, né? Que fazes por aqui? Passo, eu não sou não do mundo, mas passo por aqui para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, o campo é o nosso coração. A vinha do Senhor, onde Deus trabalha, é no nosso coração que Ele trabalha. Não é fora, é dentro. E quando Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, o ramo é o quê? É o que está lá já no final. São os braços de Jesus para trabalhar. A videira alimenta. O licor está unindo a videira aos ramos. O Espírito, a comunhão nossa com Deus, que é através de Jesus. Porque Jesus é tudo que a gente conhece de Deus. Não é à toa que a Igreja Católica diz que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Porque é capaz de confundir, realmente. Né? Ele vai dizer, eu e o Pai somos um só. Por quê? Comunhão. Então, se a gente for resumir essas orientações que são dadas para Kardec, tem eu fiz alguns apontamentos aqui, de cada partezinha dessa, que é uma orientação para a gente. Porque essa obra foi feita para a gente. Não foi feita para a gente admirar, para Kardec. Ele foi a ferramenta, mas é para toda a humanidade. Então, a gente vai pensar o quê dessas orientações? O trabalho é do Cristo, não é da gente. Não é para a gente se envaidecer. Todo o trabalho é de Jesus. E Ele conta com a gente. É diferente. Jesus sempre estará conosco. Ele disse aqui várias vezes, nós estaremos com você. Só é pedir, só é chamar. E ele, a última mensagem dele, quando ele aparece em espírito, né? Ele vai dizer, antes de seguir definitivamente, ele vai dizer que estará conosco até o final dos tempos. Né? Outra coisa, às vezes a mensagem é pessoal. Não é uma mensagem geral, é só para a gente. A gente tem que aprender a calar, a refletir, a meditar. E às vezes guardar só para a gente. E tudo tem uma hora certa, né? A paciência.
Outra coisa, permanecer na vinha, ou seja, não sair do campo de trabalho. Nada deve deter o trabalho. Estou cansada, mas vou fazer. Estou exausta, mas vou ficar aqui só alguns minutos. Né? Mas não parar, não se afastar do trabalho. É muito importante a gente não se afastar, porque enquanto a gente está no trabalho, a gente está sendo beneficiado, a gente está sendo cuidado, a gente está sendo amparado. Né? Então, se afastar do trabalho, a gente perde essa conexão. Outra coisa, não se perturbar com as críticas, basta Deus conhecer nosso coração. Né? Evitar contendas, querer ter a verdade. Quantas vezes Jesus se calou, André? O que é a verdade? Pilatos pergunta. Ele nem responde. Nem responde. Ele estava falando ali com um poste. Não alcançava, né? Então, a gente avaliar isso também. Às vezes, a gente quer entrar na contenda só para ganhar uma discussão. Só para isso. Perda de tempo. Quer estar certo. Pois é. Outra coisa que ele repetiu, né? A palavra perseverança. Perseverar é o quê? É confiar. Mesmo com todas as quedas, a gente sabe que nada é impossível para Deus. Nada. Absolutamente nada. Né? E se afastar do orgulho. Né? Trabalhar desinteressadamente para justamente atrair para nós a companhia dos bons espíritos, o interesse deles por nós, por saber que nós estamos trabalhando com honestidade e com dedicação, estamos trabalhando sem outras intenções, né? Com sinceridade, com boa vontade, por amor a Deus, por amor a Jesus, nosso amigo de todas as horas. Né? Então, meus amigos, eu espero que não tenha sido tão cansativo, porque eu sei que ler, né, incomoda um pouquinho, cansa um pouquinho, né, a gente, mas que possa ficar de todas essas palavras, a essência, o licor da videira que possa ficar, que seja o amor, que é o que está, a tinta que está escrevendo essas palavras é o amor, isso é o que importa. Né? O licor que está escrevendo, está pintando, dando cor a essa vinha, é o amor de Jesus por nós, gigantesco, acima de tudo, né? Pleno e por todo sempre, que nós possamos sempre lembrar disso a cada momento. E a gente pode, no mundo, né, não ter ninguém que a gente não se sentir amado por ninguém, se sentir desprezado, mas e muito pertinho da gente, às vezes a gente não sente, tem o nosso mestre, tem espíritos, amigos, familiares desencarnados, espíritos interessados em nossa felicidade, que nos amam grandemente, como é o caso do nosso anjo da guarda, que se dedica toda uma existência a nós. Muita paz, que Jesus abençoe. Obrigada pela companhia de todos que tiveram a caridade de ficar conosco até esse momento. Obrigada pelo convite, viu, André? Imagina, faço minhas palavras da Conceição, que ninguém está cansado. Te falei, pessoal, aqui quando pega o embalo, a gente vai embora. A gente são dispostos. Gosta. São dispostos. Eu te falei, né? essa turma daqui, eles pegaram gosto, sabe? O Ale e a Ana fizeram um trabalho maravilhoso por tantos anos, e eles pegaram gosto por esse conhecimento, eles pegaram gosto e, de fato, formam... Tanto é que eu reconheço a maioria deles aqui, formam mesmo uma família muito bonita, muito legal. Vou trazer o comentário do amigo nosso. Né? Eles ficam batendo papo entre eles ali no chat. O pessoal Vou trazer aqui a observação do nosso amigo Rinaldo. Ó. André, depois da crise, o que eu vou fazer, homem? Ela está dando uma aula de espiritismo. Olha. Rinaldo, ela botou o sarrafo lá em cima, agora a gente que corre atrás. Eu aprendo com ele. Ele está querendo gerar expectativa. Né? Está querendo gerar expectativa. Rinaldo é maravilhoso também, viu? E graças a Deus nós somos afortunados de fazer essas amizades. E Jesus falava assim, que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E de verdade, nos últimos anos,
Eu fico muito feliz de devagarzinho ir entrando nessa família de servidores, de trabalhadores do Cristo, onde e cada vez mais estamos mais irmanados, aumentando, ou pelo menos reconhecendo essa corrente de trabalhadores no bem, que me deixa muito, muito, muito feliz. Com base nessa sua reflexão final, eu lembrei de uma música espírita que eu gosto muito, que ele fala assim: a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Então, é Corações Tarefeiros, acho que é a música. E é isso, gente, sabe? Quando tem esses conflitos todos dentro de uma casa espírita, como a Cris trouxe, e eles existem mesmo, a gente tem que lembrar que, no fim das contas, não é nem entre a gente e o assistido, nem entre a gente e o outro cooperador da casa, nem o presidente, nem nada. É entre a gente e o chefe do serviço, que está ali. Né? Então, se tem um conflitinho aqui, uma coisa ali, o nosso compromisso é com o chefe do trabalho, é com Jesus. Então, nós, como tarefeiros dele, sigamos fazendo, apesar das pedrinhas, apesar das coisas. E vamos lembrar, se alguém é pedra no nosso caminho, como a gente não é melhor que ninguém, a gente também é pedra no caminho de alguém. Né? Aqui ninguém é melhor que o outro, não. E como uma última observação, essa história que você falou que trouxe tanta reflexão aqui no chat, do diálogo com o lado luz com o lado sombra, eu lembrei de 2 exemplos fantásticos, né? Que o primeiro é Pedro. Imagina se Pedro ficasse brigando com o lado sombra dele porque negou Cristo 3 vezes na noite fatídica, ele não teria desenvolvido nada do trabalho que ele desenvolveu depois. Ele poderia botar a mão na consciência, ficar lamentando e brigando com ele mesmo por ter agido daquela forma e não ter feito nada. E o outro é o nosso querido Paulo, que não só foi responsável direto, como indireto, por tantas mortes de cristãos, e que, em vez de sentar no meio-fio e ficar se lamentando pelos erros cometidos, foi para a seara e foi trabalhar. Isso. E a transformação acontece. Né? Essa é outra coisa que o tarefeiro precisa lembrar. O nosso trabalho não é para o outro, o nosso trabalho é para a gente mesmo. Exato, é na gente. A transformação se opera dentro do trabalhador, muito mais do que no assistido, muito mais do que qualquer outra coisa exterior. A grande transformação se opera dentro do trabalhador. Certo? Nossa, quanta gente, esses são espetaculares. Viu? Gente, vamos coraçãozinho para a Cris aqui, que proporcionou essa noite maravilhosa para a gente. Eu, humildemente, vou convidá-la depois a retornar aqui para dar mais contribuições para a gente, que fez da nossa noite uma noite especial, viu, Cris? Muito obrigado mesmo. A minha também. Muito obrigada. Voltarei com muito gosto. Ai, que alegria. Viu, pessoal? Ó, já arrumamos aqui, ó. E uma excelente semana para todos nós. Lembremos que quinta-feira tem Evangelho de Manhã com a Patrícia e com a Ana. Sexta-feira, estudo do Livro dos Médiuns. E na segunda estaremos juntos, excepcionalmente, e graças a Deus, para começar nossas comemorações do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Beijo para todo mundo. Fiquemos todos com Deus, viu, galera? Tchau, tchau. Tchau, gente.